O Armazém Memória, ele surge dentro de um contexto de uma necessidade, não num contexto, mas numa necessidade de você ter acesso a essa memória histórica e uma memória histórica voltada aos registros da resistência do povo brasileiro, né? Cabeçalhos nos jornais europeus. Fala-se de genocídio de índios no Brasil. Cavalcanti, o ministro do Interior, responde: Eu nego formalmente essa acusação contra o Brasil. Nós nunca praticamos aqui o genocídio. Creio, nem sei mesmo como essa palavra chegou a ser empregada. E quem controla o poder do Estado, né? As elites que têm se mantido no poder do Estado, eles não têm interesse que essas memórias elas se relacionem com as gerações atuais. Então você tem um processo pedagógico no Brasil que isso não é levado em conta. Então você tem uma pedagogia do esquecimento, né? Então é muito comum você ter então iniciativas, né, de pessoas que acham que estão começando a fazer as coisas. Nada se começa a fazer. Alguém já fez antes. As coisas elas são apropriadas do passado, são transformadas, são elaboradas, são conectadas, fazendo outros nexos e aí você atua no presente, né? E dentro dessa falta de suporte para que os movimentos sociais, as escolas, a sociedade pudessem fazer essa relação, eu comecei a desenvolver o projeto em 2001, né? Fomos encontrar material na Suíça, que foi repatriado pelo Conselho Mundial de Igrejas, o material que estava guardado em Chicago, na Universidade dos Microfilmes, que também foram repatriados pelo Ministério Público Federal. Ele está online, as pessoas acessam, por exemplo, com 1 ano e meio de que ele ficou disponível para a sociedade, nós tivemos quase 3 milhões, um pouco mais de 3 milhões e 300 mil páginas pesquisadas. Então esse é um recorte do Armazém Memória, que é trazer essa memória dos que foram atingidos pela violência da ditadura militar. E como é que eles lidavam com isso? Então se recupera documentos do Estado, se recupera publicações que as pessoas fizeram na época, jornaizinhos, folhetos, panfletos clandestinos. Essa foto? Essa foto é quando fez a abertura da estrada de Cuiabá a Porto Velho, em Vilhena. O senhor está onde? Eu estou aqui. Esse aqui. Eu fiz o discurso em nome dos trabalhadores, em nome da região, Sei. ao Juscelino, que é dona Sara, com as meninas, que ela me pediu. Tanto minhas filhas querem ver índio, mas quer ver índio de bunda de fora. E não vai ter tempo de ir na aldeia. Como é que você vai fazer? Eu falei, não tem problema. O Inhambiquara está perto, eu trago eles. Esse até o cacique Inhambiquara. Na época, né? Na época. Sendo quando o Juscelino estava no poder. Sei. A situação que a Guaraçuí ela conta, relata sobre sua vida, ela é uma situação vivida por muitos indígenas, né? No tempo do SPI, principalmente, você tinha uma prática em que as missões religiosas, por exemplo, elas pegavam e faziam relações com os fazendeiros perto, ou as pessoas das cidades próximas, e com isso elas tinham um horizonte de integração na sociedade, pegar crianças nas aldeias e levar essas crianças para morarem junto a essas pessoas. E evidentemente que essas crianças tinham uma vida que não era uma vida de trabalho, né? O Rio de Janeiro está longe da vida dos índios na selva. Entre os 90 milhões de habitantes que tem o Brasil, os índios são uma pequena minoria em vias de desaparição, cerca de 100 mil seres humanos. Tem porventura algum lugar na consciência dos brasileiros? Conhecem os habitantes das grandes cidades a sua sorte? Serão algo mais que simples faces sorridentes nos bilhetes postais dos quiosques?
Eis algumas respostas escolhidas pelo jornalista brasileiro Leo Breiner. Acho uma coisa espetacular, acho uma coisa muito interessante, o modo deles viverem. Acho bacana mesmo. Você acha que eles são maltratados aqui no Brasil? Não, são não. Não? Então, até que eles têm uma assistência muito boa. E se eles viessem viver assim na cidade, você acha que eles seriam bem acolhidos pelo povo em geral? Sendo civilizado, seria bem acolhido, sim. É evidente que em certas regiões do país onde ainda existem índios, eles em alguns casos têm servido de fonte de exploração de indivíduos que procuram no índio uma mão de obra barata, procuram explorar o trabalho do índio, procuram civilizá-lo até certo ponto. Ele vir pra cá, ele vai ser bem tratado aqui. Isso. Não vai ser nada mal pra ele, não. E chegava-se até a comercializar a criança, né? Então, teve chefe do posto que foi denunciado que ele trocou uma criança por um fogão. Quando o pai reclamou, o pai foi colocado no tronco. Quer dizer, esse tipo de situação são situações relatadas que podem muito bem ter sido vividas, por exemplo, pelo pai dela, né? A mãe dela, ou os parentes próximos, os parentes da aldeia que não concordavam com isso, né? Você tem os Chetás, por exemplo, que foi um povo que sofreu um processo de genocídio praticamente, sobraram muitos poucos indivíduos, né, no Paraná, e é objeto da Comissão Estadual da Verdade do Paraná, que eles estão estudando, vão apresentar um relatório agora no final do ano, em que consta a questão do que aconteceu com o povo Chetá. Existem inúmeros relatos de crianças que passaram pela mesma situação dela. Você acha que entre o índio e, por exemplo, e pessoas assim escuras haveria problema ou não? Conforme, né? Se eles fossem educados, não? Se fosse educado, não haveria problema. Deve ter melhor amparo, né? Apesar de que o governo está, no momento, tratando disso, né? A impressão que eu tenho é essa, né? Eu tenho lido jornais e tenho visto que, de fato, o governo está se interessando por ele. O senhor acha que até alguns anos atrás o índio era melhor tratado do que agora? Eu penso que não. Agora está sendo melhor tratado. Aí, recentemente, com o processo da Comissão Nacional da Verdade, a gente identificou uma situação em que os povos indígenas estavam fora. Inclusive, esse processo se dá por reclamação dos povos indígenas, né? A gente, no Tortura Nunca Mais, nós recebemos um e-mail, né, onde a pessoa perguntava: por que vocês só cuidam de mortos e desaparecidos não índios? Quer dizer, qual é o sentido disso? E dentro dessa conversa ficou-se estabelecido que de fato era um erro e que era preciso olhar o que aconteceu durante a ditadura militar com os povos indígenas.